Amém? Amém. O pastor pediu para mim pregar sobre o fim e o apocalipse, todo esse monte de coisa, né? Daí eu preparei uma pregação que o Senhor me ajudou, né? Foi Ele que preparou, na verdade. Eu quero falar com vocês dessa pregação. Eu coloquei como título O Dia do Senhor, Dia de Fogo. É um tema bem extenso, tem bastante dia para pregar. Hoje eu peguei alguns pontos específicos, né? Alguns detalhes que eu quero ensinar a vocês, né? Eu peço que preste atenção. Peço também para Deus que abra os nossos ouvidos espirituais e a palavra fique no nosso espírito, amém? E eu peço para que abra comigo a sua Bíblia no 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, até o 10. 2 de Pedro. Pastor, hoje faça a leitura para nós? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Até o 10. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Como pereceu? Como pereceu? Água. Tá. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Amém. Eu vou ter que ler depois de novo? Não, cada um vai... Eu vou pedir para que cada um leia também ali com nós, né? Então, eu peguei alguns pontos importantes ali da palavra, né? No versículo 5 e 6, habla que o mundo ali foi criado na água e foi também morto pela água, né? No verso 7, vocês enxergam o que eu consigo escrever aqui? Enxergam bem ali? Não, mas aqui em cima fica melhor. Isso, eu acho que agora sim, né? Aí enxergam? Dá para enxergar. Então, 5 e 6 fala da água, né? O verso 7 fala de fogo, dia reservado para fogo. O verso 8 fala que um dia são como 1000 anos para o Senhor, né? E no último fala o dia do Senhor. Você lembra da pregação da Santa Ceia? Sim. Que nós vimos que a Santa Ceia, na origem dela, lá no Gênesis. Também eu falei nas minhas primeiras pregações
que a nossa nova vida em Cristo, ela também tem origem lá no Gênesis. E ali eu tenho a costume de pegar o fundamento das coisas. E geralmente o fundamento aparece no livro de Gênesis. Então, é costume que quando você vai pregar sobre o dia do fim e as últimas coisas, sempre se fala sobre os profetas e se fala no livro de Apocalipse. Mas, nessa noite, vamos ver que também o dia do Senhor aparece no Gênesis. Eu peço para que o irmão ali coloque Gênesis 1. Vamos fazer a leitura do Gênesis capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3. O irmão Eric consegue fazer a leitura desse versículo aí? Do Gênesis 1 até o capítulo 2, não, o 1 completo. É para ler todo? Tudo, capítulo 1, capítulo 2, até o verso 3 do 2, tá? Mas segura aí, já vai, calma. Eu vou fazer. Eu não sou muito bom desenhando, tá? 4, 5, 6 e 7. É um estudo, irmão. Amém. É estudo. Tá, pode começar. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quer o microfone? Não precisa. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Primeiro dia, né? E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Quinto. Quarto ou quinto? Quarto ou quinto, irmão? Esse foi o quarto dia. Tá. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, o quinto dia.
Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para o mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde que lhes será para mantimento. E assim se fez. Perdão, eu esqueci de passar. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amém. Então, eu fiz aqui um resumo, e eu botei também uma separação de cada dia, né? Só que nós vimos no versículo anterior que para o Senhor um dia são 1000 anos, né? E eu vi que a criação no Gênesis, ela não somente representa a criação que já aconteceu, porque a palavra de Deus e as profecias são palavras que aconteceram, acontecem e acontecerão, tá? Deus, ele fala uma coisa, mas o que ele fala é um negócio que aconteceu, acontece e continuará acontecendo, porque a palavra dele não é morta. O que ele falou nessa criação não é uma palavra morta, não é uma palavra que já aconteceu e ficou ali, sino que é uma palavra que ela vai constantemente, e ela não somente representa isso que aconteceu nesse momento, sino que representa também profecia que vem para depois. Então, nós vimos que um dia são 1000 anos para ele, né? Nós vimos também na leitura anterior que o mundo ele foi criado e foi também morto pela água, e que tem um dia reservado para o fogo. Por que eu fiz isso? Eu peço para a irmã, você tem telefone na mão? Pode procurar ali, não, é telefone normal. Tá bom, pode procurar ali no internet. Sim, procura ali. Segundo a Bíblia, Adão e Eva faz quanto tempo? Nós estamos aqui, tá? Dia 1, dia 2, dia 3, 4, 5, 6 e 7. Mas também podemos falar 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 e 7000, né? Nós agora estamos aqui. E você vai ver por quê. Adão e Eva faz quanto tempo? 6000 anos. Aqui. A criação, o começo de tudo. O dilúvio de Noé, segundo a Bíblia, faz quanto tempo? Então, nós estamos nesse ponto, né? Adão e Eva, segundo a Bíblia, faz
6.000 anos atrás, nesse ponto, que tem como referência a criação da luz e a separação da luz das trevas, tá? Daí vem o dia 2 e o dia 3, onde fala sobre água, a separação da água e a água de embaixo e a água de cima, né? Que fica, é a criação dos céus, e a separação da água que está na terra. E aí então ele fez a terra seca e os mares. Aham. 4.374. 4.000. Tem outra parte que diz que foi entre 4.000 e 5.000. Ficaria entre os dois aqui. Muita casualidade que o dilúvio fica em esses dois das águas. O quarto dia fala luz sobre a terra. Faz quanto tempo foi o Senhor Jesus? 2.000 anos, né? Jesus é aqui. O ser vivo é o milênio passado, certo? E agora nós estamos vivendo nesse momento aqui. Eu não estou procurando achar uma data, porque é impossível. Para mim é impossível. Não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer é representar o dia do Senhor e as coisas que estão acontecendo no mundo com a criação. A criação, no Gênesis, não somente representa o início das coisas, sino como as coisas vêm acontecendo em toda a história humana, segundo a Bíblia, e a Bíblia é verdadeira. Por que eu falo segundo a Bíblia? Porque se procura na internet, faz quanto tempo foi Adão e Eva? O internet não valida a existência de Adão e Eva. Se você pergunta, inclusive, sobre o dilúvio, o internet e a ciência não valida o dilúvio. Mas não é porque não pode, é porque não quer fazer. Tá? Então, nós vimos que Adão e Eva fica aqui. Adão e Eva. No início de todas as coisas, no dia 1, no primeiro milênio, que tem como sobrenome luz e trevas, separação de luz e trevas. O dilúvio aconteceu faz entre 4.000 e 5.000 anos, segundo a Bíblia. Daí nós vemos água, a separação das águas e a criação dos céus, e a separação das águas na terra, que é a criação dos mares. No dia 4, faz 2.000 anos atrás, foi quando a criação da luz sobre a terra, o sol, as estrelas, a lua. E como luz nós temos o Jesus. Esse aqui é o milênio passado e esse aqui é o que nós estamos vivendo agora. E esse aqui é o que nós vamos fazer estudo. Se você botar ali o Gênesis 2:3, você vai ver que o Deus santificou esse dia. Mas como é que ele santifica? Pastor, você como acha que ele santifica? Como é que ele santifica, Eric? Derramou sua paz, derramou sua glória, Como é que é? derramou sua glória sobre o dia. Sim, isso foi naquele dia. Mas como é que vem a santificação dele? A purificação, como é que vem? Como é que se purifica o metal? Pelo fogo, pelo fogo. Pelo fogo, né? E aí nós vimos que tem o dia reservado ao fogo. Meu Deus. E como é que vai acontecer o Apocalipse? Vai vir água? Fogo consumidor. A palavra de Deus diz que ele é... não tem um versículo que fala as duas coisas no mesmo, que até agora eu não vi. Amor e fogo. Mas nós sabemos que ele é amor, mas também ele é fogo consumidor.
Amém? Então, procura ali Deuteronômio 4:24. Deuteronômio 4, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome e Deus zeloso, tá? Agora, vamos deixar isso aqui um momento, o que já ensinamos até agora, e eu quero aproveitar, não, um pouquinho mais baixo, eu quero aproveitar e ensinar para vocês o que é fogo, na verdade, fogo mesmo. Tá? Não sei se você lembra, eu sou bombeiro, graças a Deus. E a primeira coisa que se ensina é que o fogo ali é um triângulo. Triângulo de fogo. Eu acho que é só no é bombeiro, né? Eu sou bombeiro. Lá na Venezuela eu era bombeiro paramilitar e aqui sou bombeiro civil, graças a Deus. Então, tem um negócio que se chama triângulo do fogo. Tem o calor, tem o combustível e tem oxigênio, tá? E tem outro negócio que se chama reação em cadeia, mas não vou voltar aqui. E essas três coisas é o que forma o fogo. Eu não sou muito bom desenhando, né? Mas vamos lá. Então, tem o combustível, oxigênio e calor. O calor por si solo, ele não é fogo. O combustível, por ele sozinho, não é fogo também. O oxigênio não é fogo também. Mas, se tem fogo e tu tira uma dessas três coisas, o fogo ele se extingue. Ele para de existir. Ele não funciona mais. Ele começa a se apagar. Tá? Então, o combustível é o que permite que ele continue, é o sacrifício do fogo, é o que morre para que o fogo continue existindo. O oxigênio é o que dá força ao fogo. Não sei se você já viu que você tem uma churrasqueira que tem ali os carvões, que não tem chama, mas estão os carvões dando calor. Mas você coloca oxigênio no carvão e o fogo ele tem força, né? E o calor, ele é o que inicia tudo. Você pode ter combustível e oxigênio, mas se não tem calor, não começa o fogo, tá? Então, eu vi nestes dias uma imagem que me chamou muita atenção e dá para dar um ensinamento também. A igreja, ela acostuma, ou não a igreja, a religião, ela acostuma ou a unir muito o Deus Trino, ela acostuma ou a unir muito ou a fazer muita separação. Mas, na verdade, tem uma similitude com o fogo. O calor, que é a energia fundamental do fogo, que é como inicia todas as coisas, ele pode ser representado como pai. O combustível, que é o sacrifício do fogo, é o que morre no fogo, é o que se entrega para que o fogo exista. Você já sabe que o filho, que foi o sacrifício, né? E o que dá força é o Espírito Santo. Ô, glória. O Espírito Santo, se você botar oxigênio no fogo, ele se aviva. Você sabe que o Pai e Filho existem em toda a criação, mas o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo é que faz que o fogo seja com mais força, né? Espírito Santo. Então, Pai, ele não é Espírito Santo, o Espírito Santo não é Filho, e o Filho não é o Pai. Mas os três juntos é o que formam o Deus Trino. Amém? Amém. Você concorda comigo? Amém. Glória a Se Deus. não concorda, pode falar, tá? Glória a Deus. Agora vamos, segundo a palavra, vamos a dar uma força nisso que nós estamos falando agora. Bota ali Apocalipse 1:1. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Perdão. Não.
Bota ali. Sim, tá bom. Apocalipse 1:1. O que é Apocalipse? As pessoas acreditam que a palavra Apocalipse é a tradução de destruição, de morte, de fogo, de todas essas coisas ruins. Mas na verdade a palavra Apocalipse, ela é a revelação de Jesus Cristo. É isso que representa a palavra Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Tá? O Jesus não tinha esse conhecimento em específico, mas Deus lhe deu a Jesus para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por meio do seu anjo, notificou o seu servo João. Tá. E agora vamos fazer leitura no livro de Marcos, capítulo 13, verso 24. Vamos ver. 13 e 24. O Vinícius. O Vinícius vai fazer a leitura para nós. Mas Segura. Calma. Marcos 13, né? Vamos fazer uma linha. Por que vamos fazer isso? Porque vamos fazer um estudo desse versículo aqui. Já temos conhecimento do fogo, já temos conhecimento do Gênesis, dos dias, do que representam os dias do Gênesis, tá? Agora vamos fazer um estudo disso que está aqui, porque tem várias coisas que parece que não concordam, mas na verdade concorda. Pode falar. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, Sol escuro. a Amém. lua não dará a sua claridade, Lua também. as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Volta ao 27. Os anjos escolhidos. Essa é a palavra que eu queria. Pode continuar o 29. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu e nem o Filho, senão o Pai. Aí tá bom, 32. Deixa no 32 por enquanto. Então, ali ele disse uma coisa bem interessante. Mas a respeito daquele dia ou a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então ali nós vemos que ali ele faz ênfase naquela tipo separação, de que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu propósito, e tem coisas que não se misturam. É verdade que Deus, o Filho Deus, o Filho Pai, o Filho Espírito, o Filho Deus, o Pai Deus e o Espírito Santo Deus também, todos eles formam o mesmo ser que o ser ao qual nós louvamos, né? Mas tem coisa que ainda estão se encaixando, tá? Nesse momento, quando o Jesus ele fala sobre essa profecia, ele disse que ele não tem esse conhecimento. Mas lá no Apocalipse 1, ele disse que Deus lhe deu e ele dá aos anjos, e os anjos enviaram para o João, tá?
E tem vários negócios ali que dá para entender. Exemplo. Vamos botar aqui. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Esse ponto ali já foi esclarecido no Apocalipse 1:1, certo? O filho já sabe. Segundo ponto. Vamos ler aí Apocalipse, vamos voltar capítulo 1, verso 1 até o 7. Tá, o pastor ali lê para nós. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, Tá, aqui já foi. O anjo, o Jesus já sabe. a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. 7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ok. Então, até quantos outras passarem? No Marcos 3, ele falou que não passaria essa geração sem que isso acontecesse, né? Só que ele fala duas coisas que parece que se contradizem. Ele fala que ele não sabe a data, mas ele diz que essa geração que está aqui agora, ela vai ver o que é a minha segunda volta. Só que essa geração já morreu. Certo? Essa geração passou já mais de 2000 anos. Não fale isso para uma pessoa que procura na internet, porque a internet, o que vai te falar? A internet vai te falar que essas pessoas são reptilianos, que estão vivos, estão escondidos, que são pessoas que estão no domínio do mundo, loucura do mundo. Mas o que diz a Bíblia? Vamos lá no 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Vamos fazer a leitura do 16 e do 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoou, como é que é? Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Volta para o 16. Tá. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ali ainda não temos a resposta, mas temos a introdução da resposta. Tem uma ressurreição naquele tempo, certo? Na segunda volta, quando Jesus ele volta nas nuvens, vai ter um momento de ressurreição de mortos. Bota ali para nós
O livro de Daniel. Livro de Daniel 12, capítulo 1 e 2. 1 e 2, sim. Neste tempo se levantará Miguel. Miguel é um personagem que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Hoje não. Mas eu quero que você lembre dele. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem, os mortos, no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Amém. Então aqui nós vemos que vai ter uma ressurreição dos mortos. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, que é o que ele descreve ali. Um para a vida eterna, que esses são os mortos em Cristo, e outros para a vergonha e horror eterno. Ali nós podemos perceber que ele está falando das pessoas vergonha, aquelas que estavam erradas, aqueles que crucificaram e traspassaram o Senhor Jesus, que a Bíblia, o mesmo Jesus disse que essas pessoas verão a sua segunda volta. Só que essas pessoas morreram. Mas ali a Bíblia descreve que elas ressuscitarão. Então, o Jesus, nesse Marcos 13, ele estava falando a verdade. Ele não sabia a data, mas essa geração iria ver a sua segunda volta. Não tem nada a ver que se são reptilianos, que se são... Não. Não tem nada a ver que se o Jesus estava errado, não. O Jesus estava certo. Ele disse, não, eu não sei a data. Nem os anjos do céu que estão ali do lado do meu Pai conhecem a data. Mas, na verdade, essa geração, elas verão a minha segunda volta. Então, ali os apóstolos, eles acreditavam que seria nesse tempo que estava acontecendo isso. Eles achavam que iria passar muito pouco tempo. Inclusive, nos últimos livros dos apóstolos, é quando se fala, mas não é tardança, senão que é... Ele fala que está aguardando o nosso arrependimento dos pecados e tal. É por isso, porque eles estavam aguardando, os apóstolos estavam morrendo, aquela geração estava passando e não tinha acontecido. Mas não foi porque o Jesus falou mentira, era porque tinha essa outra parte ali, onde certamente essa geração, elas olharão a segunda volta, mas pelo meio da ressurreição. Então esse ponto aqui está esclarecido, né? Tá. O próximo ponto. Escolhidos. Eu não vou falar aqui quem é escolhida não, porque não me compete, não é comigo, é com outro Jesus. Mas eu vou fazer um resumo da próxima pregação. Irmãos, tem uma profecia no livro de Daniel que fala das 70 semanas. Tá? Ela descreve um tempo que já aconteceu e descreve também o tempo do Apocalipse. Quando você faz leitura do Apocalipse, você vê que tem 2 tempos separados de 3 anos e meio e 3 anos e meio, que junto faz um total de 7 anos, tá? Daí então gera a seguinte pergunta: a segunda volta do Jesus, e nós vamos nos encontrar com Jesus no início dos 7 anos, na metade dos 7 anos ou no final dos 7 anos? Essa é uma pergunta que sempre está debatendo, né? E tem profetas, pastores, irmãos nas igrejas que falam que é no início que ninguém verá as tribulações. Tem outras pessoas que acham que será na metade dos 7 anos. Tem outras pessoas que acham que não será em um dia, não será em um momento, não será um abrir e fechar de olhos, sino que será um negócio que irá acontecendo no completo dos 7 anos. Ou seja, as pessoas vão morrendo e vão subindo no céu.
tá? Mas ali no Marcos, onde nós fizemos a leitura, ali no Daniel e ali no outro livro que onde nós fizemos a leitura também, não me lembro qual foi, Deuteronômio não. Eu acho que não, em Tessalonicenses. Fala que haverá uma ressurreição e fala de um negócio bem interessante, que são essas duas coisas que acontecem aqui. Marcos 13 diz que o sol e a lua se tornarão escuros, as estrelas cairão do céu e as potências do céu também haverá um movimento ali. Então verão ao Jesus nos céus e os escolhidos subirão ao céu, certo? Que hora é? Ui. Tenho mais 20 minutos? Amém. Vamos lá. Vamos fazer a leitura do Apocalipse, capítulo 6. Vamos pular ao verso 12 até o 17. Ali a Bíblia está falando sobre os selos. Selo se chama, né? O selo. Tá. Quer que leia? Vamos fazer outra leitura rapidinho. Vamos fazer a leitura em Job, capítulo 5, verso 17 ao 19. Apocalipse? Job. Jó, perdão. O pastor ali. Até capítulo, versículo. 19. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Amém. Então, o Pai disciplina, o Pai cura, o Pai te ajuda nas seis angústias, e na 7 te livra. Na 7 não vai chegar a tua vida. Aí então vamos passar agora assim ao Apocalipse, capítulo 6, verso 12 ao 17. Ali o livro de Apocalipse está falando sobre o selo. São 7 selos, tá? E esse aqui é o último, o sexto. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, aqui, sol oscuro, como saco de crina. A lua, aqui a lua. Já esse ponto aqui já foi esclarecido. A lua toda como sangue. Seguinte, as estrelas também. As estrelas do céu cairão pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidas do seu lugar. Os reis da terra, as potências. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos. Não sei se você sabe, mas agora, nesse momento, já existem... Como se chama? Como é que se chama isso para onde... Como? Isso. Não sei se você já sabe, mas os ricos, os capitães, já têm um lugar aonde se esconder no dia do Senhor. Esse lugar ali onde eles estão falando, que fala ali de cavernas, o João não conhecia essa palavra. Então ele botou cavernas. Mas esses lugares já existem no dia de hoje. E nos penhascos dos montes. Seguinte. E disseram aos montes e aos rochedos. O que é rochedos?
Pedras. As pedras. Rochas. Ah, tá. Caí sobre nós e escondei-nos da faz daquele. Jesus. Aqui. A faz daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode se sustentar? Então, aí já falamos sobre o sol, a luz escura, as estrelas que cairão, as potências, falamos da volta do Jesus, falamos da geração que já morreu, mas vai passar vergonha. E falamos também que o Jesus não tinha esse conhecimento, mas agora tem. Falamos também que Deus, ele é fogo consumidor, mas ele é amor também, né? Falamos sobre as características do fogo e o que representa também o fogo em cada um deles, do Deus Trino. Falamos que Deus disciplina como fogo consumidor, ele cura com seu amor e que ele passa 6 tribulações e na 7ª te livrará. Inclusive, se você olha ali o Apocalipse 6:17, eu acho que o próximo já não é, senão o capítulo 7, né? Então, a Bíblia, o Apocalipse, ele fala dos selos, dos 6 selos, e no 6º selo, que é esse aí, vem o livramento para nós. Bota ali, Apocalipse 7. E com isso nós encerramos a pregação de hoje. Apocalipse 7, a partir do 9 até o 12. O pastor? Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Eu peço nesse momento aqui que nos coloquemos de pé. E vamos fazer a leitura tudo junto para encerrar a pregação no verso 12. Amém? Vamos fazer a leitura tudo junto. Dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelo século dos séculos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Jesus, pela essa primeira parte. Amados, olha para mim aqui. Quero orar, mas eu quero falar alguma coisa para vocês entenderem o que se passou aqui hoje. A gente tem passado dias, né, pregando a palavra do Senhor. Tem dias que nós estamos falando sobre aquilo que a Bíblia nos traz para a nossa vida cotidiana, para nós sabermos aquilo que nós temos que fazer, né? A tudo aquilo que nós temos que fazer